Bem, agora vamos mudar um pouco de tópico, vamos falar da telemedicina, que tem tudo a ver, inclusive, com o que a gente estava falando até pouco, como eu explicarei mais adiante. Bem, antes de mais nada, vamos retomar um pouco esse tópico, que foi muito importante do final do ano passado para o início desse ano, né? Como vocês devem se lembrar, nos últimos meses de 2018, o CFM publicou a resolução, a 2227, né, de 2018, que regulamentava o tema da telemedicina. O que de fato aconteceu é que, pela falta de debates com a classe médica, com os conselhos regionais, né, houve um mal-estar geral, as pessoas não foram devidamente informadas, né, e a partir disso os CRMs, né, exigiram a revogação dessa resolução. Já existia a resolução anterior, que era a resolução de 2002, e que voltou a estar em vigor agora com a revogação da resolução mais recente, né? O que é muito lamentável, em parte, porque é muito defasada, né? Então, você comparar o desenvolvimento jurídico do tema de 2002 para cá, e sobretudo o desenvolvimento tecnológico, é uma enormidade. Mas que, de fato, é necessário que esse debate se reinicie, sobretudo, passado agora a nova eleição do CFM, né? Então, nós temos uma nova gestão, esse tema precisa ser tratado de forma muito honesta, muito justa, né? Pois bem, mas antes de se aprofundar nisso, eu gostaria de citar uma pesquisa realizada pela Associação Paulista de Medicina. Pois bem, que fala um pouco sobre a forma com a qual os médicos se relacionam com dispositivos que se assemelham à telemedicina. Então vamos lá. Primeira questão que é feita. Você é favorável à realização de consultas à distância? Fica bem dividido, né? 42% dos médicos não vê problema nisso. Você vê problemas em prescrições serem feitas à distância? Super dividido, né? Você é favorável à utilização de ferramentas de mensagens instantâneas, como WhatsApp e similares, entre médicos e pacientes? Vocês podem ver que a gigantesca maioria diz que sim. E esse que é o ponto sério, como a gente vai ver logo adiante. Nesse sim, existem ainda subdivisões, né? Então, 42% assimila que dúvidas entre consultas sejam feitas, 23% diz que assimila, mas ainda não tinha feito isso, e 34%, que não é pouco, né? Um terço aí, diz também que poderia se receber exames, mandar fotos, para que houvesse uma comunicação. E é justamente aí que é o problema, porque o WhatsApp, apesar de ser um aplicativo super útil a todos, né? Ele não tem os padrões de segurança exigidos para a telemedicina. Então ele funciona tal qual um dispositivo de telemedicina, porque você consegue transmitir dados de forma livre, isso auxilia muitas vezes, né? Mas ele tem problemas seríssimos de sigilo, de segurança, e pode muitas vezes gerar situações de maltratamento de dados. Antes até do WhatsApp, né, uma tecnologia que é muito mais precária, que é a ligação telefônica, né? Muitos médicos ainda se utilizam muito disso, apesar de conhecerem o paciente, utilizam disso e podem estar correndo riscos muito grandes, né? Aqui eu destaquei um alerta feito pelo CREMESP ainda em 2016, eu acho que era um momento ainda de crescimento da fama do WhatsApp, no qual ele tratava do cuidado que se tinha que ter, que não havia mal em ser eventualmente utilizado, mas que existia um risco muito grande de você quebrar o sigilo médico nessas ocasiões, né? Então um médico que coloca num grupo uma certa imagem, uma informação, e também destaco o que o artigo 37 do novo Código de Ética Médica, que foi publicado neste ano, já está em vigor, né? Aponta para deixar isso muito claro, essa relação. Então, é vedado prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizado, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento. Então, vocês podem observar que realmente assimila-se o tratamento à distância. Aqui não se fala em telemedicina ainda, mas assimila-se o tratamento à distância, mas desde que exista uma série de circunstâncias que justifiquem e comprovem não ter havido outra solução, e ainda assim exige-se que na sequência exista, no primeiro momento possível, tratamento presencial. Agora, o parágrafo 1º desse mesmo dispositivo indica que a telemedicina ainda seria
regulada por regulamentação, né? Não quero ser redundante, mas é isso, do Conselho Federal de Medicina. Então, telemedicina não é a mesma coisa que o WhatsApp e que deve ser bem ordenada, né? Seguindo ainda com a pesquisa, pelo ritmo dos avanços tecnológicos, acredita que os celulares serão capazes de funcionar como guardiões de saúde, possibilitando que as pessoas tenham controle de sua saúde em casa? Aqui a gigantesca maioria acredita que sim, 78%. Então realmente é interessante como algumas modalidades de telemedicina, uma coisa que também é pouco conhecida da maioria, que existem modalidades, né? Algumas são muito bem aceitas. Então, até para mim como leigo, eu achava que possivelmente a telecirurgia seria mal aceita, mas é uma tecnologia muito desenvolvida, né? Foi muito usada em guerras, né? A guerra do Iraque, até onde eu sei, permitiu muito o desenvolvimento dessa tecnologia. No caso aqui a gente estaria falando do telemonitoramento, né? Que os médicos assimilam muito bem, mas o que realmente parece que pega, que cria uma grande discórdia, é a teleconsulta, né? Mas vamos seguir. Avalia que o Conselho Federal de Medicina tem regulado adequadamente as soluções digitais para a saúde e medicina? Super dividido, né? E por fim, o Ministério da Saúde está disseminando as tecnologias em favor da saúde dos pacientes? Aqui é uma questão um pouco dúbia, um pouco ambígua, na medida que você não sabe se o Ministério da Saúde está disseminando as tecnologias ou se ele não está ou não está fazendo isso em favor dos pacientes, né? Aqui, então, 20% só acredita que sim. Mas, de fato, existe um temor por parte dos profissionais da saúde, em especial os médicos, no sentido de temer que os governos, né, utilizem-se da telemedicina só para embaratear, né, cortar custos e assim piorar a qualidade do tratamento, né. Aqui eu destaquei até uma notícia que a Secretaria de Saúde do atual governo do Estado de São Paulo fez um investimento no sentido de haver telemedicina, né, um telediagnóstico no que tange ao câncer de pele, uma parceria com o Hospital Albert Einstein, e que já está em funcionamento em várias cidades, né? Inclusive a telemedicina é uma das diretrizes, né, da Secretaria de Saúde do governo do Estado, e é justamente esse é o ponto, né? A telemedicina pode ser usada para o bem? Eu acredito que sim, mas é claro que podem haver, não estou falando que o governo do Estado de São Paulo faz isso, né, pelo amor de Deus, mas claro que a gente tem que ver caso a caso, né, fazer uma análise casuística mesmo, para analisar quando ela está sendo bem usada, quando ela efetivamente satisfaz, né, princípios da medicina. Mas vamos lembrar exatamente o que raios é telemedicina. Eu vou usar duas definições aqui. Primeiro, a da atual resolução. Então vamos lá. O exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. É uma boa definição, mas eu acho que existe uma até melhor. A telemedicina é a prestação remota de serviços de saúde, como avaliações ou consultas de saúde, pela infraestrutura de telecomunicações. Ela permite que profissionais de saúde avaliem, diagnostiquem e tratem pacientes usando tecnologia comum, como videoconferência e smartphones, sem a necessidade de uma visita pessoal. Quer dizer, essa parte da visita pessoal ainda a gente vai relativizar, mas é uma boa definição essa segunda. Então, relacionando um pouco o tema anterior que a gente falou, né? A telemedicina tem tudo a ver com gestão de dados, né? Tratamento de dados, porque de fato ela veicula imagens, veicula vídeos, né? Se não bastasse essas informações per se, ela tem imagens e vídeos que podem realmente botar a pessoa em profunda vulnerabilidade, né? Então, criando constrangimentos, criando injustiças, e é justamente por isso que a gente tem que tomar especial cuidado. Mas um outro aspecto que muito aflige aos profissionais da saúde é da responsabilidade jurídica, em especial a responsabilidade civil nessas relações, né? E aqui eu gostaria de trazer alguns dados à baila, né? Então vamos falar de responsabilidade civil. Vou tentar ser menos juridiquês, assim, usar menos juridiquês possível, ser mais claro possível, mas o ponto é que a responsabilidade civil tem 3 pilares, nós vamos tratar um a um aqui. Primeiro é o nexo de causalidade. Então, a relação de causa e efeito, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar nesse sentido é ter em conta que, de fato, não é uma relação de medicina como outra qualquer. A telemedicina tem uma peculiaridade muito óbvia, que é a distância. Então, nesse sentido,
Caso o dano tenha sido agravado pela distância, ele não pode ser imputado ao médico, né? E nesse sentido é muito importante que o paciente, ao aceitar a intervenção pelo recurso da telemedicina, que ele efetivamente esteja a par dos riscos envolvidos nisso, né? E é necessário um consentimento adequado. A gente vai até se aprofundar um pouco mais nisso a seguir. Um outro pilar da responsabilidade civil é a culpa, que também é importante que assim, quando se avaliar a culpa ou a culpabilidade do médico, você não pode considerá-lo como um médico médio em qualquer situação, mas sim com as características próprias do tratamento via telemedicina, né? Nesse sentido, até nem coloquei no texto aqui, mas a gente tem que pensar há quanto tempo a telemedicina tornou-se popular numa determinada instituição, aquele médico tratou daquilo durante quanto tempo, né? Então, tem uma série de análises que vão ser feitas casuisticamente para que não se seja injusto, né, com o profissional. A outra questão é o ato ilícito. Então, a licitude da conduta do médico, né? E aqui a gente precisa pensar numa série de exigências que precisam ser acrescidas. Primeiro, o médico precisa ter especial cuidado com a sua identificação, bem como a identificação do paciente, né? De fato isso era citado na resolução de 2018. O médico ele tem que ter também uma ideia muito clara e justificável da situação clínica do paciente. Então, não à toa é importante que exista uma obrigatoriedade, sobretudo em situação de teleconsulta, de uma consulta pessoal anterior ao tratamento por telemedicina. A resolução de 2018 também tratava disso. E, sobretudo, assim, a finalidade dessa consulta é que se crie uma relação de confiança, uma relação para que se aceite devidamente a telemedicina, mas para que também o médico saiba conhecer o campo no qual ele está trabalhando, né? E aqui tem um aspecto também muito importante com relação ao ato ilícito, eventual ato ilícito, que é a falta de informação ou a informação errônea, né, passada pelo paciente. Então, é obrigação do médico bem explicar tudo, né, que ele precisa ao paciente, que obviamente o paciente não é um outro médico, mas se o médico fizer as perguntas adequadas, o paciente vai poder melhor respondê-lo, né? E nesse sentido existe algo que é muito contemporâneo, que é a questão da corresponsabilização. Hoje nós passamos no Brasil e no mundo, né, um problema que o médico ele é colocado como uma autoridade muito apartada das demais, né? Ele é o profissional, ele estudou 6 anos, ele fez residência, ele de fato fez, mas à medida também que ele é colocado numa posição de superioridade muito grande, ele também acaba recebendo responsabilidades que não correspondem à realidade, né? O que as novas tecnologias demandam é que exista uma corresponsabilização pelos resultados, né? Então, cabe ao paciente entender o que ele deve fazer, ele deve ser honesto, né? Isso é uma coisa que é muito reclamada por muitos profissionais, né? Que muitas vezes o paciente, seja por vergonha, seja por timidez, acaba não falando a verdade, né? Até por uma certa irresponsabilidade. Então, aquelas questões muito óbvias, né? Um diagnóstico errado, em virtude de informação errada transmitida ao médico, pode ou não ser de sua responsabilidade. É aquilo que eu apontei. Claro que cabe ao médico fazer as perguntas corretas, mas também tem o paciente se obrigar a dizer a verdade, né? Custe o que custar. E aqui é um outro ponto muito importante, que é o consentimento na telemedicina. Bem, primeiro vamos tratar de um aspecto formal. É óbvio que o consentimento tem que ser por escrito. Muitas vezes, né? Aliás, isso é um problema muito sério na medicina em geral, que existe uma estrutura muito ruim para o médico trabalhar, né? Então, às vezes o próprio médico tem que redigir ali um consentimento, um termo de consentimento nos últimos momentos e fica uma porcaria, não esclarece satisfatoriamente, né? Os médicos são realmente carentes de uma estrutura que os suporte, né? Mas, nesse caso em especial, é necessário um consentimento por escrito. Isso é bom tanto para o médico quanto para o paciente. O médico, em caso de litígio, de processo judicial, administrativo, ele vai poder melhor comprovar o que foi explicado, né? E para o paciente também é importante, porque ele vai entender melhor pelo que ele vai passar, né? Agora, uma observação que tem que ser feita é que o termo de consentimento ele não pode ser como esses termos de consentimento de software que a gente baixa
pela internet, né, na qual você realmente só quer fazer a instalação do software e você vai baixando, até que no final você dá um tique, fala aceito, não importa o que você tenha falado, eu aceito, né? Existe já jurisprudência muito vasta nesse sentido que aponta que esse não é um método eficaz, né? Porque muitas vezes as pessoas não vão ler os pormenores, as pessoas não vão querer saber, então você não tem uma eficaz informação. Aqui eu destaquei até um julgado, do STJ, né? Até agradeço ao meu primo Marco Aurélio, que me disponibilizou recentemente esse julgado, e já tinha conhecimento dele, mas não o tinha visto frente a frente, que justamente aponta algumas questões. Eu vou citar aqui esse terceiro tópico dessa ementa. Então vamos lá. O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita ao seu representante legal. Esse trecho final já está, inclusive, disposto no Código de Ética Médica, mas é muito bom ver que um tribunal superior do nosso país está atento a esse tipo de dificuldade, né? Então vamos tratar agora do tópico 7º. O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital, orientado pelo princípio da colaboração processual, em que cada parte deve contribuir com os elementos probatórios que mais facilmente lhe possam ser exigidos. E é justamente aqui que tem uma informação muito interessante, que é o tal do e-consent, que é uma tecnologia ainda muito pouco utilizada, mas que consiste em você utilizar de recursos de imagens, gráficos, vídeos, entre outros meios, para você melhor garantir a efetiva informação, né? Então você obriga o doente, o paciente, a visualizar todos os documentos e só avança para o passo seguinte quando todos eles tenham sido corretamente visualizados. De modo que, por final, você garante isso por uma espécie de assinatura eletrônica. Hoje a gente pode pensar até num token, né, que são aqueles USBs pelo qual o indivíduo assina algum documento por meio de senha, né? Mas a gente pode pensar em outras tantas formas, né? Então, um aceite por vídeo, talvez, e é algo que tem que ser realmente desenvolvido, né? Então, você faz questão do paciente ter uma informação de qualidade.